Amigo irmão, amiga irmã, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos celebrar o terceiro domingo do tempo comum, neste dia 21 de janeiro. E este é também o domingo da palavra. O domingo da palavra foi criado pelo Papa Francisco para motivar um amor maior à palavra de Deus. Muitas pessoas proclamam a palavra em nossas celebrações. Temos os ministros da palavra e todos nós somos chamados a acolher e vivenciar a palavra de Deus. Neste domingo da palavra, especialmente, deve-se priorizar a entrada do Evangeliário, o livro que contém os Santos Evangelhos. E ele é introduzido na celebração da Eucaristia durante a procissão de entrada, enquanto o ministro, o sacerdote está entrando com aqueles que vão auxiliar na celebração. Ali é que segue o evangeliário naquela procissão. Onde não tem o evangeliário, deve-se fazer a entrada então com o lecionário ou a Bíblia, conforme o guia litúrgico pastoral da CNBB orienta, que em ocasiões especiais se pode fazer a entrada da Bíblia. Aproveito para dizer que quando a celebração é presidida pelo bispo, o diácono ou sacerdote proclama o Evangelho e leva o evangeliário até o bispo o beija e abençoa o povo com o evangeliário. Faz o sinal da cruz sobre a assembleia com o evangeliário. Muitas pessoas batem palmas naquela hora, mas não é o correto. O correto é fazer sobre si o sinal da cruz, acolhendo a bênção com o evangeliário. Na nossa diocese temos crescido neste sentido. Muitas pessoas já estão compreendendo e eu conto com a ajuda dos sacerdotes para orientar o povo que quando o bispo abençoa o evangeliário, o povo com o evangeliário, não aclama batendo palmas, mas a assembleia faz sobre si o sinal da cruz. O padre ou o diácono, então, proclama simplesmente, quando o bispo não está presente, ele proclama, mas não abençoa o povo com o evangeliário. Neste terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra, uma palavra assim, que marca profundamente a celebração é o chamado à conversão. Converter para poder seguir Cristo. Então há um chamado para a conversão e para o seguimento de Jesus. Mesmo na primeira leitura, nós encontramos este chamado. O chamado é dirigido a Jonas, o profeta que vai anunciar em Nínive, a cidade de Nínive, a necessidade de conversão. A palavra é dirigida a ele dizendo: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou confiar, que eu vou te confiar. Então é o chamado a este homem, ao profeta, para que vá levar o anúncio aos ninivitas. Esta cidade ela era bastante grande, lá para a situação daquele tempo. Diz o texto que gastava-se 3 dias para atravessá-la
Os ninivitas tinham se afastado de Deus. Estavam necessitando da conversão. Mas com o anúncio do profeta, o anúncio de Jonas, os ninivitas afastaram-se do mau caminho. E ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Permanecer no mau caminho, amados irmãos e irmãs, é conduzir nossa vida para a destruição. Permanecer no mau caminho é conduzir a pessoa, a família, a instituição para a destruição. Então o profeta vai alertar, acendendo a luz na vida daquelas pessoas, chamando para a conversão. Muitas pessoas rezam, mas guardam mágoas, sentimentos ruins no seu coração. Eu acho estranho quando alguém reza, por exemplo, o Pai Nosso, mas não está aberto a perdoar. Não é capaz de perdoar. Não basta as palavras, é preciso também as atitudes. A própria oração do Pai Nosso nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, quem nos tem ofendido. Assim, os ninivitas, ouvindo aquela palavra de Jonas, eles afastaram-se do mau caminho. E nós precisamos pedir sempre a ajuda de Deus. O Salmo 24, 25 que vamos rezar mostra esta realidade da necessidade de um pedido de ajuda ao Senhor. O refrão diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Permitamos que Deus fale a nós, fale ao nosso coração, mostre o caminho verdadeiro, faça-nos conhecer a estrada certa, que o nosso coração esteja orientado para o bem, para a vida e para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a recordar sempre da sua bondade, da sua ternura, da sua compaixão. Ele é misericordioso. O Salmo vai nos descrevendo isto. Eterno, é cheio de compaixão, é misericordioso. Ele é piedade e retidão. Ele reconduz os pecadores ao bom caminho. Então nós vamos pedir a graça do Senhor de passarmos por um processo de conversão, sendo todos nós reconduzidos ao bom caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Também na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, podemos perceber um chamado para não ficar apegado às coisas que nos prendem aqui neste mundo. Diz o apóstolo: a figura deste mundo passa, vai passar, tudo passa, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa, só Deus basta. A figura deste mundo, ela é passageira. A presença e o amor de Deus são suficientes para nos sustentar nas nossas dificuldades e nos nossos desafios. Então, um chamado, porque há algumas coisas que tendem a nos prender. Um chamado para superar, para não apegar, para crescer. Assim como Jonas recebeu um chamado para levantar, se colocar no caminho e ir até o povo de Nínive e anunciar-lhe a conversão, assim também nós, pedindo ao Senhor que mostre para nós os seus caminhos, vamos descobrindo a necessidade de voltarmos para o Senhor. Ele é o sentido da nossa vida. A figura deste mundo passa. O mundo deve estar aqui a nosso serviço. O Evangelho, Jesus está na Galileia.
E ele chega dizendo que o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. E aí o chamado muito forte para a conversão. Converter e acreditar no Evangelho, na boa nova que ele trouxe. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a palavra de Jesus ali na Galileia. O tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Jesus fala do tempo. Nós podemos pensar neste domingo, terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra, no tempo, como temos utilizado o tempo. Corre-se o risco de perder muito tempo. E a gente precisa do tempo que temos disponível, nós precisamos fazer escolhas. Pablo Neruda, poeta chileno, ele disse que tempo é questão de preferência. Quando nós preferimos, nós encontramos, damos um jeito. Então, nesta questão de dar preferência ao tempo, oxalá o coração do cristão católico possa arder de amor por Cristo e ir à casa da igreja onde se celebra a Santa Missa, ter saudades, vontade, gosto de participar da Santa Missa. Vale pensar que muitas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo, mas o tempo nós fazemos, nós somos o tempo. Somos o tempo. E então Jesus passando ali, anunciando que o tempo se completou e que o reino de Deus estava próximo e era necessário converter e acreditar no Evangelho, Jesus começa a chamar os seus discípulos. Como no domingo passado nós ouvimos, neste domingo também nós vamos ver o chamado que Cristo vai fazer a 4 de seus discípulos. Quando Jesus faz este anúncio e logo na sequência o chamado, o Evangelho diz que João Batista foi preso. Jesus então foi para Galileia e ali pregou o Evangelho. João Batista, o precursor, aquele que havia anunciado a chegada de Jesus, então agora está preso e Jesus vai iniciar o novo êxodo da humanidade, caminhar com as pessoas. Ele vai trazer um novo jeito de viver, um novo jeito de reinar. E ele chama então 2 irmãos, Simão e André. Eles estavam pescando. Eles estavam lançando as redes ao mar. Jesus diz a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus coloca no futuro. Jesus não diz assim, vocês já são pescadores. O Evangelho deste domingo aqui de Marcos nos diz, farei de vós pescadores de homens. Eles terão que passar por um aprendizado. Para pescar os peixes lá no mar, eles já tinham a experiência, já tinham passado por aquele aprendizado. Mas agora a habilidade de pescar vidas humanas, ou seja, atrair pessoas para Deus, precisa da convivência com Jesus, que tem o coração de Deus e muito humano, coração humano. Então são chamados Simão e André. Depois, na sequência, Tiago e João também são chamados. Esses não estavam pescando, estavam consertando as redes. Assim, a informação que o Evangelho traz. Estavam consertando as redes. Ele os chamou e eles então passaram a seguir Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, então, como mensagem assim mais profunda para a nossa vivência, vamos pensar no nosso processo de conversão para podermos seguir melhor a Jesus, o Filho de Deus.
É ouvindo o Evangelho, é ouvindo a palavra do Senhor, que nossa vida vai se iluminando e nós vamos descobrindo em que nós precisamos nos converter. E olha que esta conversão deve levar-nos a termos uns passos, os nossos passos, sintonizados com os passos de Cristo. Ele veio nos trazer vida, vida em plenitude, veio nos trazer abundância de vida. Que o Senhor assim então nos ajude, nos fortaleça. Tenham todos um abençoado domingo da Palavra de Deus e o Senhor fortaleça cada um de vocês, suas famílias, comunidades, para que possam prosseguir com amor e alegria. Um fraterno abraço e fiquem com Deus.